Precioso Deus e eterno Pai, nós te louvamos pela grandeza do teu poder. Nós te louvamos porque o Senhor é digno de adoração, Pai. O Senhor é santo, suas obras são perfeitas. Receba, ó Deus, a nossa adoração. Receba, ó Deus, a gratidão dos nossos corações, Pai. Quando viemos aqui esta noite, Pai, com o único objetivo de adorar ao Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor, sermos melhores cristãos. Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos em Sua casa. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter trazido cada um de nós aqui para te adorar. E agora, ó Deus Todo-Poderoso, quando nós nos aproximamos da palavra, rogamos ao Teu Espírito Santo que vivifique ela em nossos corações, Pai, pois assim pedimos e te agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Oséias capítulo 4, versículo 6. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, amém? De estarmos aqui e pelo privilégio de podermos adorar Ele, porque Ele merece toda a nossa adoração. E quando a igreja solta a sua alma e adora a Deus em espírito, o céu desce, né? A presença de Deus toma controle de nossas vidas. Deus abençoe a todos que nos visitam. É um privilégio ter vocês aqui conosco. Temos ali a família do irmão Rita, né? Deus abençoe. E também enviamos nossa saudação para todos que estão participando através da internet. Que Deus os abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias, ou melhor, vamos ler, né? Os irmãos já abriram, em Oséias capítulo 4, versículo 6. Diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Podeis assentar? Que Deus acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida nesta noite. E eu quero dar um título ao nosso tema, e o título é Observando as Profecias, estando atento às profecias. Nós vemos aqui a Bíblia claramente dizendo, Deus falando que o seu povo pereceu por faltar-lhes o conhecimento. Agora, na sequência, Deus mostra que este conhecimento não é que foi negado a eles ou escondido a eles, mas este conhecimento lhes faltou por eles não tomarem posse do conhecimento que estava à disposição deles, por eles terem rejeitado o conhecimento, porque Deus sempre tem colocado a palavra diante de cada ser humano. Agora compete daí a pessoa abrir o seu coração, deixar a palavra de Deus ter controle, ou então rejeitar ela, né? E a Bíblia, ela é um livro de profecias. A Bíblia é um livro totalmente diferente de qualquer outro livro que você possa imaginar. É um livro totalmente diferente também de qualquer outro livro religioso, seja de qualquer religião que você possa imaginar. Os demais livros são livros de regras, mas a Bíblia, ela é um livro de profecias. A Bíblia, ela é um livro vivo. Por que eu digo um livro vivo? Porque você sempre olha para a palavra de Deus e você vê ela sempre atual. Não é algo morto, algo envelhecido, mas a palavra de Deus, ela sempre se mantém atual.
ela é o livro mais atual que você pode possuir. Aí você pode dizer, mas foi escrito há tantos mil anos atrás, e temos livros recentemente escritos, mas esta Bíblia é mais atual do que qualquer livro que você possa imaginar. Porque se você me falar de algo que você descobriu hoje, de uma notícia, de algo, de uma novidade que você possa me dizer, eu fiquei sabendo disto, eu vou te mostrar nas Escrituras sobre isso que você acabou de descobrir hoje. Por isso você vê, esta é um livro, ele é um livro atual. Ele nunca envelhece, ele é um livro vivo. É a própria palavra de Deus, é o próprio Deus expressando-se ao seu povo. Amém? E é um livro, claro, é um conjunto de livros, né? São 66 livros. E foram escritos por cerca de 40 escritores. Os escritores nem mesmo se conheciam entre eles. E há livros na Bíblia que foi escrito com a distância de 1000 anos de um para o outro. E quando você toma esses livros, depois que eles foram juntados em um livro só, você vai observar que todos eles, um é uma sequência do outro. Um encaixa-se com o outro. Há um entrelaçamento nas Escrituras maravilhoso quando você começa a olhar a palavra, estudar a palavra com os olhos da revelação, você vai vendo cada citação, cada acontecimento entrelaçados. Aí você tem que admitir que foi escrito por um só autor, que é o Espírito Santo, que usou esses escribas em diferentes tempos, mas todos com a mesma inspiração. Por isso, a Bíblia não se contradiz. Se nós pegássemos, por exemplo, 66 livros de medicina, escritos pelos melhores e mais renomados médicos ou cientistas, e entre eles não se conheceram, não trocaram ideias, cada um colocou ali o que ele pensa sobre a medicina, sobre como curar as enfermidades. E até mesmo algum livro escrito com 1000 anos de atraso. Você acha que esses livros iriam concordar plenamente um com o outro? Você pega pessoas formadas na mesma universidade, que tiveram o mesmo professor, e quando eles se assentam, eles têm divergências. Então, isto mostra que esta Bíblia é o livro de Deus, ou é o próprio Deus expressado. Você nunca viu Jesus escrever uma página sequer da Bíblia. Ele não tinha que escrever, porque ele era a palavra. A palavra, ela é escrita. A palavra não escreve. Ele era a palavra, por isso ele nunca escreveu. E a palavra se cumprindo através dele em cada movimento que ele fazia. E quando você olha as Escrituras, você vê Jesus encaixado em cada uma dessas páginas, desde o Gênesis até o Apocalipse. Irmão Branham disse, se você lê a Bíblia em algum lugar e não ver Jesus, volte e leia outra vez, porque você não leu de acordo. Porque ele está dentro de cada uma dessas Escrituras. Então, esta Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus. É o livro sagrado. É um livro de profecias. Não é um livro, como alguns pensam, de regras. Claro, tem ali a doutrina. Agora, a doutrina não são regras. A doutrina é a expressão da natureza de Deus. E quando você tem esse Deus morando dentro de você, essas doutrinas não passam a ser regras para você, mas passam a ser também uma expressão. Porque a natureza dele em você passa a se expressar. Como disse o apóstolo Paulo, passamos a ter a mente de Cristo. E se temos a mente de Cristo, temos as ações de Cristo. Temos o mover de Cristo em nossa vida. Então, esta é a maravilha quando você olha para esta palavra. E você olha por revelação. Você não olha como se olha para um livro qualquer. Você não lê como se lê um jornal. Mas você lê como se lendo a própria expressão de Deus para você.
E mais, irmãos, esse livro é tão atual que você se encontra nele. Você passou a existir agora, mas você se encontra neste livro. Você se vê neste livro. Não só você se vê neste livro, como muitas vezes você está passando um problema peculiar, um problema que para você foi uma surpresa. Mas quando você está passando por este problema que lhe surpreendeu, você abre o livro e você se enxerga ali, você enxerga a Bíblia falando sobre este problema. Por isso você vê, é um livro vivo, é um livro que fala, é um livro atual que Deus colocou em nossas vidas para nos guiar, para nos dar a vida eterna. E como vimos hoje pela manhã, quando falávamos sobre tomando toda a armadura de Deus, é a única forma de vencer. E o profeta diz que tomar toda a armadura de Deus é ter o batismo do Espírito Santo com a palavra acompanhando. Ele disse, a palavra e o Espírito é como a pólvora e o projétil. Porque se você só tem a palavra, você pode ter o projétil. Mas sem a pólvora, esse projétil nunca sairá do cano para atingir o alvo. Sem o Espírito Santo para vivificar a palavra, você nunca vai conseguir atingir. Ou se você só tem a manifestação do Espírito, dos dons, você pode ter muita explosão, você pode fazer muito barulho, mas nem o projétil sairá dali para atingir o alvo também. Por isso nós encontramos na mensagem do irmão Brana, sempre você vai encontrar o zelo, a preocupação do nosso profeta em levar a igreja, a noiva de Jesus Cristo, a ter essas duas coisas juntas, a palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito juntos, você vai conseguir atingir o alvo, que é fé e fé de arrebatamento, amém? Então você vê todos os acontecimentos passados, todos os acontecimentos presentes que estamos presenciando agora, e todos os acontecimentos futuros, você encontra neste livro. Nada é surpresa para este livro, porque este livro é a expressão de Deus para nós. É um livro de profecia. Nada que sobreveio sobre a terra, nada que aconteceu, ou nada que irá acontecer, está fora deste livro. Tudo está dentro deste livro. Tudo está profetizado neste livro. Então veja como é necessário nós ter nossos olhos, a nossa fé, observando cada movimento deste livro, observando cada profecia deste livro, porque quando você está observando para as profecias, você vai entender o mover de Deus. Você não vai perecer, como a Bíblia diz, o meu povo pereceu por faltar-lhes o conhecimento. Mas não por não haver o conhecimento estava diante deles, mas eles estavam alheios ao conhecimento porque estavam ocupando-se com outras coisas e não com a palavra de Deus. É exatamente, igreja, o que vemos em nossos dias. Tudo está registrado aqui, tudo está profetizado aqui, mas os acontecimentos vêm e as pessoas são tomadas de surpresa porque elas não estão observando as profecias. Elas têm muitas coisas para observar, elas têm muitas coisas para olhar, e elas não têm tempo para observar as Escrituras, para viver as Escrituras, para ter as Escrituras dentro de si. E esse é um perigo que não só o mundo está correndo, mas nós da mensagem, se nós não temos o Espírito Santo para vivificar esta palavra, se nós não nos ocuparmos, igreja, a dar mais crédito à palavra de Deus, a dar mais crédito aos ensinamentos, ao que Deus tem falado desse púlpito, porque o que tem sido falado desse púlpito não é outra coisa, a não ser a palavra de Deus diariamente sendo levada ao coração da igreja. E quando você está observando as Escrituras, você, irmão, é direcionado em cada passo. A Bíblia diz que os passos do justo são guiados por Deus. Cada movimento seu. Todos os acontecimentos, Paulo disse, contribui para o bem dos que amam a Deus.
Por isso o cristão não se desespera diante das situações, mas quando ele é deparado com a situação, ele logo tem em seguida a palavra para lhe dirigir naquilo. Para ele aquilo é algo estranho, para ele aquilo é algo que lhe surpreendeu, mas não surpreende a palavra. E se ele está observando a palavra lhe guia para passar por aquele mover, por aquele acontecimento, por aquele problema, e tirar daquele problema um proveito. E fazer daquele problema algo que leve a sua fé crescer, se estabelecer mais em Deus. Amém? Então veja, irmãos, que a palavra de Deus é viva e atual em todos os momentos da nossa vida. A palavra de Deus diz assim, que a palavra do Senhor, a Bíblia diz, ela não voltará vazia. Por que ela não voltará vazia? Porque ela nunca vai, irmãos, perder o seu objetivo. E toda vez que a palavra é manifestada, toda vez que a palavra é anunciada, ela cumprirá o seu objetivo. Ela sai, primeiramente, com o principal objetivo, que é advertir a pessoa do perigo e salvar a pessoa daquele juízo, daquela desgraça, daquela situação. Mas uma vez a pessoa rejeitando esta palavra, ela volta trazendo juízo para aquela pessoa. Por isso, ela não volta vazia. Mas uma vez a pessoa dando ouvido para a palavra, se ela está observando as Escrituras, se ela está atenta às Escrituras, quando ela se depara com a palavra, ela toma aquilo. E a palavra volta para Deus, trazendo novidades de livramentos, de salvação, de uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? Então nós vemos, irmãos, olhando para as Escrituras, olhando para os personagens bíblicos, nós vamos ver personagens bíblicos que tiveram vitórias, nós vamos ver homens, mulheres que tiveram sucesso, que deixaram registrado na história uma vida que nos dá desejo de imitar. Mas vamos olhar outros que deixaram para trás um rastro de decepção, de desgosto, de juízo sobre suas vidas. E a razão é a mesma. Uns porque estavam observando a palavra, tomaram ela em seus corações, como disse Davi, eu tomei a palavra do Senhor, coloquei no meu coração para não pecar contra ti. E esses que tomam a palavra, ou tomaram a palavra de Deus desta forma, eles foram homens que tiveram sucesso. Eles foram homens segundo o coração de Deus. Eles foram homens que tornaram-se amigos de Deus. Mas houve aqueles que não deram crédito à palavra, que preferiram ficar com sua razão, preferiram ficar com suas ideias, com seus pensamentos, com seus arrazoamentos, como por exemplo Saul, quando a palavra de Deus veio e disse para ele que fosse e destruísse todos os amalequitas, e até mesmo os animais, não deixando nada para trás. O que ele fez? Ele não observou a palavra, ele não observou as profecias, mas ele observou o quê? O mover do povo. Ele mediu o seu ibope para com o povo. O que eu devo fazer para ser um rei popular diante deles? O que é que as pessoas querem de mim? O que elas pensam? Como elas querem que eu venha a agir? E aí está, irmãos, a razão de muitas e muitas pessoas não terem vitória, não atingirem o alvo, não chegarem a ter o batismo do Espírito Santo, não decolam na vida espiritual, porque elas querem a palavra, mas estão preocupadas com o que as pessoas pensam acerca daquilo. Estão preocupadas, se eu tomar uma decisão, o que é que meus amigos vão dizer? O que é que a minha família vai dizer? O que é que o meu marido vai dizer? O que é que meu esposo vai dizer? Se eu agir desta forma? E eles então preocupam-se e procuram fazer uma conciliação, uma adaptação entre a palavra e o desejo das pessoas, entre a palavra e o que as pessoas dizem para eles, as ideias, seus planos, e acabam simplesmente
deixando de lado o mover de Deus, perdendo o alvo e sendo desaprovados diante de Deus. Quando Saul voltou, e convencendo a si mesmo que ele tinha feito tudo o que era para fazer, porque não pense que as pessoas que agem dessa forma, elas dizem assim, eu não estou obedecendo a palavra. A razão faz com que elas pensem que elas estão fazendo o que é certo, porque elas arrazoam as coisas. E o profeta veio e disse, como foi? Ele disse, fiz tudo o que o Senhor mandou fazer. Cumpri o mandado do Senhor. Então Samuel disse, que barulho é esse? Que mugido é esse? Que ruído é esse que eu escuto? Aí ele disse, olha, é o gado, é que o povo me disse para mim, me aconselhou, que nós deixássemos os mais gordos, os mais bonitos, para oferecermos um sacrifício a Deus. Qual foi a resposta do profeta? O que é que Deus se agrada? Do que é que Deus mais se agrada? De sacrifícios ou de obediência? E ali ele foi reprovado. E ali o seu reino foi tirado dele e foi dado ao seu servo Davi. A um homem segundo o coração de Deus, a um homem que estava lá cuidando das ovelhas, mas ele tinha tempo para estar observando as Escrituras, observando as profecias, salmodiando a Deus, cantando canções que falavam das profecias, das promessas, da natureza, da maneira de Deus. E ele foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque sua vida, por mais ocupado que fosse, mesmo depois que se tornou rei, ele orava 3 vezes ao dia. Ele estava ali na presença de Deus. Ele estava meditando, ele tirava tempo, igreja, para buscar a Deus, para levantar à noite. E às vezes nós, com tão pouca ocupação, parece que quanto menos ocupação surge, menos tempo tiramos para Deus. Muitas coisas, irmãos, muitos entretenimentos surgem para desviar a nossa atenção das profecias, do mover de Deus. Como eu preguei uma certa vez aqui, uma mensagem intitulada enganado por coisas certas. Às vezes a pessoa pode estar enganado por coisas certas, coisas que não são erradas, mas que o inimigo lhe seduz para fazer aquilo, sabendo que aquilo vai tirar o seu tempo de estar na presença de Deus. Aquilo vai roubar o seu tempo, é uma coisa que não é errada, mas vai tirar o seu tempo de orar, vai tirar o seu tempo. A pessoa começa a viciar em programas. Mas são programas, são filminhos evangélicos. Não estou dizendo que seja errado você ver uma coisa que seja da palavra de Deus, mas quando às vezes a pessoa começa a se ocupar tanto com coisas seculares, coisas que são certas, e tira o seu tempo, e ela começa a ser enganada com aquilo, e são coisas certas. São coisas corretas, que não é pecado, mas que está tirando o seu tempo. Por isso, irmãos, nós nunca teremos vitória se não estivermos agindo como Davi, sempre em contato com Deus, sempre em contato com a palavra, sempre observando as Escrituras, sempre observando as profecias. Quando nós olhamos, por exemplo, São Lucas, deixa eu ver se eu encontro aqui, São Lucas, capítulo 21, versículo 20. Quando as profecias falavam sobre o cerco de Jerusalém. Olha o que diz aqui, ó. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos, não entre nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada,
e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Diz o historiador que quando esta profecia se cumpriu, sabe quem é que escapou do fio da espada? Somente os cristãos. Somente aqueles que criam, judeus que criam na palavra de Jesus Cristo. Porque quando eles viram Jerusalém sendo sitiado, os que estavam nos montes não voltaram para a cidade. Os que estavam no telhado não desceram para buscar a sua capa ou alguma coisa, mas fugiram, porque eles estavam olhando as profecias. E esse livro é um livro atual, é um livro de profecias. E fez com que esses judeus fossem pelo mundo todo e preservassem o seu sangue e não fossem mortos. Mas quantos bons judeus morreram? Foi algo terrível. Chegavam as mães trocar entre si, uma comer o filho da outra e a outra comia o filho, porque não tinham mais o que comer, estavam sitiados pelo adversário. E as crianças morriam e elas acabavam se alimentando dos seus próprios filhos. E Jerusalém foi completamente exterminada. Pessoas boas ficaram ali, mas pessoas que não estavam olhando para as profecias. Pessoas que estavam ali olhando para as coisas do dia a dia. E lembre-se, irmãos, que a Bíblia diz que o que é, já foi um dia. E o que há de ser, também já foi. Então, nada é novo, irmãos. O que vemos acontecendo e o que vai acontecer em um dia desses, como disse o profeta, que Jesus virá, e a sua noiva será levada, e as pessoas vão ver Moisés e Elias, lá em Jerusalém, pregando o Evangelho, e elas olharão para si e dirão, isso não deveria acontecer depois da vinda de Cristo? E o profeta diz, então eles ouvirão uma voz de trás de si que dirá, ele já veio, e vocês não viram. O profeta chega a dizer que Jesus virá, levará sua noiva, e as igrejas continuarão pregando, almas vindo no altar, para aceitarem a Jesus, e não sabem que ele já veio, e já estão dentro do período da tribulação. Porque a tribulação, ela vai se desencadeando pouco a pouco. Agora, aqueles que estão atentos às profecias, aqueles que estão observando as profecias, aqueles que têm a palavra de Deus e o Espírito sobre esta palavra, vivificando as Escrituras em seus corações, irmãos, eles não serão tomados por surpresa. Eles serão levados, eles estarão atentos, ora vem Senhor Jesus. Há uma comunicação, igreja, entre essas pessoas e Deus. Há uma comunicação entre o Espírito Santo e aquele que tem o Espírito de Deus ali dentro. A palavra, ela vem, e aquilo vai moldando o caráter de Cristo naquela pessoa. Podemos lembrar da mulher samaritana. Olha que contraste entre ela e os religiosos do dia. Quando Jesus chegou ali no poço, e Jesus olhou e aquela mulher veio tirar água, e vocês sabem, e ele começou uma conversa com ela para poder contactar-se com o espírito dela e revelar assim os segredos do seu coração. E quando Jesus disse para ela assim, vai, chama teu marido e vem cá. Ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, disseste a verdade, porque tiveste 5, e o que você tem agora não é teu. Quando, irmãos, ela ouviu essas palavras, qual foi a reação daquela mulher? Imediatamente ela olhou para Jesus e disse, vejo que tu és profeta. Ela identificou ele, ela identificou na hora, porque ela estava olhando, igreja, para as profecias. Ela estava olhando para a palavra. Ela sabia que quando o Messias viesse, ele faria essas coisas. Ele revelaria o segredo dos corações. Por isso ela o identificou.
Mas quando Jesus fazia essas mesmas coisas diante dos sacerdotes, diante daqueles que liam a Bíblia para a igreja, que tinham a Bíblia diariamente diante de si, eles olhavam e diziam: ele faz isso por Beelzebu, ele faz isso porque é príncipe dos demônios. Eles não conseguiam identificar, porque eles não estavam olhando para as profecias, eles estavam olhando para as suas tradições, eles estavam olhando para os seus costumes. Jesus estava ali, Salmo 22, cumprindo-se diante dos olhos deles. Porque vocês sabem, Salmo 22 fala do sacrifício de Jesus. Repartiram entre si os meus vestidos, lançaram sorte sobre a minha túnica, podiam contar os meus ossos. Leia Salmo 22. E aquilo estava acontecendo ali no monte. E a igreja e os sacerdotes estavam cantando o Salmo 22. E não viam aquele acontecimento diante do próprio nariz deles. Por quê, igreja? Porque o olhar deles estava em tradições e não nas profecias, não na palavra vivificada de Deus. Por isso, irmãos, como falamos esta manhã, é necessário que a palavra seja vivificada em nossos corações. É necessário, porque se não tivermos a pessoa de Jesus Cristo, o Espírito Santo dentro de nós, podemos, irmãos, ser tradicionalistas da mensagem. Termos a tradição de vir à igreja, a tradição de levar uma nova mensagem para casa, a tradição de ler, a tradição de conhecer, a tradição. E mesmo assim, ver os acontecimentos, ver a vinda de Cristo chegando e não perceber que a hora está chegando. A hora está à mão. A qualquer momento o rapto acontece. Podemos deitar e a vinda de Cristo acontecer. E o que prova que as pessoas não estão olhando para as profecias é as atitudes. Quando elas estão agindo de forma que parece que Jesus nunca vai vir. A maneira do seu trato de um para com o outro, a maneira em seus negócios, a maneira com que se vestem. Quando a palavra tem vindo, tem dito, tem ensinado, e você vê em certas pessoas que não há mudança nenhuma. E você pergunta-se: meu Deus, o que está acontecendo? Mas a pessoa está ali, quer dizer, o Salmo 22 está diante dela, Cristo ali, seus ossos podendo ser contados de tão magro que era, os soldados ali repartindo os vestidos entre si, lançando sorte sobre sua túnica, tudo acontecendo, e eles não viam. A palavra é pregada, a palavra é ensinada, e muitas vidas continuam do mesmo jeito. São pessoas que fizeram da mensagem uma tradição, um conhecimento intelectual, que para nada serve. Como disse o irmão Brana, de nada adianta você conhecer toda a mensagem que eu prego, se não tiver a pessoa de Jesus Cristo, você não será salvo. Não vamos, irmãos, nunca atingir o alvo sem o projétil que é a palavra. Mas esse projétil nunca vai sair se não houver essa pólvora. É necessário. Agora uma coisa, irmãos, a palavra você adquire lendo. Mas o Espírito Santo, para vivificar esta palavra, exige o esforço de cada um de nós. Exige renúncia de cada um de nós. Exige um posicionamento. E é o que muitos não querem. É o que muitos não querem. É pagar esse preço para que o Espírito Santo venha e vivifique seus corações. Então, nós vemos que ali estava aquele grande contraste, né? A mulher do poço e os religiosos. Quando olhamos Daniel, eu gosto muito da passagem de Daniel, capítulo 9. Quando você vai ver no capítulo 9, verso 2, que ele diz que ele foi ler as Escrituras. E quando ele começou a ler as Escrituras, deixa eu ler aqui para vocês. Olha aqui. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor
ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Quando ele olhou para as Escrituras, se ele não tivesse, igreja, atento às profecias, ele nunca iria ver que a hora deles saírem e voltarem para a sua terra estava chegando. Quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia, ele tinha por volta de 14 anos. Era um pequeno moço, adolescente. Mas ele, por certo, ouviu o profeta Jeremias falando, e ele, depois que foi para Jerusalém, ele lembrou. Jeremias profetizou. E ele correu e foi olhar nas profecias. E quando ele leu as profecias, ele entendeu pelos livros que faltavam somente 2 anos para eles saírem e para eles voltarem para a sua terra. Estava se cumprindo o tempo. E então o que aconteceu? Ele entrou em desespero. Ele tirou o tempo, irmãos. Ele era um homem ocupadíssimo. Mas nada fez ele retornar às suas ocupações antes de receber a visita do anjo de Deus. Nem que fosse 21 dias depois. Mas ele ficou ali, orando, buscando, porque ele queria saber como que é que vai uma nação em poucos anos, em 2 anos, se reestruturar e voltar e ser uma nação outra vez. Aí então o anjo aparece para ele no verso 23 ali e fala para ele: 70 semanas, Daniel, foram constituídas ao teu povo. Observe, disse o anjo, da reconstrução dos muros até a entrada do Messias, serão 62 mais 7, que fecha 69 semanas. Uma semana profética, nós sabemos que são 7 anos. 7 vezes 7, 49, né? 490 anos. Deus iria tratar com aquele povo. E agora, mas para que ele entendesse essas coisas, foi necessário que ele estivesse atento às profecias. Ele estava olhando, não só olhando, mas buscando do alto, buscando o Espírito de Deus para que vivificasse aquilo para ele entender. E isso moveu o seu coração para que fosse a presença de Deus. E vocês sabem, quando o Messias entrou em cena, 69 semanas já tinham se passado. Faltando somente uma semana, faltando só 7 anos para Deus tratar com os judeus. E o Messias entrou em cena e trabalhou meia semana, 3 anos e meio, e foi cortado. Então a porta se fechou para os judeus, e abriu-se uma porta para nós, os gentios. E por 7 eras, Deus tem tratado conosco. E agora já estamos na última era. E o profeta diz, no final da 7ª era, o arrebatamento acontece. E o evangelho volta aos judeus. Porque há meia semana ainda para ser concluída. E quando você olha as profecias, e você vê Jesus nos advertindo dos sinais, para que nós observássemos, olha, a ciência se multiplicará. Mas o que eu vejo, irmãos, é o grande perigo, é nós ir nos acostumando com os acontecimentos, sem que eles causem impacto diante de nós. As pessoas os acontecimentos vão vindo, e elas vão olhando, vão observando, elas estão tão ocupadas com os seus entretenimentos, com suas ocupações, que aquilo não causa impacto nenhum. Mas Jesus diz, quando vocês vêem essas coisas acontecer, levantai as vossas cabeças e olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Agora aí é onde eu pergunto, será que esses acontecimentos que as profecias mostram e que a cada dia você vê os jornais mostrando, essas profecias diante de nós, será que isso tem feito eu e você levantar as nossas cabeças e regozijar? Ou será que estamos tão amortecidos como o mundo está? Vem um tsunami e varre e mata 200.000 pessoas.
E não dá nem tempo praticamente de limpar a praia, e lá estão as pessoas nuas outra vez. Nada abala. Vem um meteorito, cai sobre a terra, fere mais de 1000 pessoas. Você não vê que isso são sinais de Deus? Avisos de Deus, quando a Bíblia diz que pedras cairão no dia do juízo de 40 quilos sobre a cabeça das pessoas. E você viu o que acontece quando um meteoro entra na atmosfera? Ele se esfacela em milhares de pedaços. Será que não será dessa forma que Deus vai apedrejar a grande prostituta e aqueles que foram enredados com suas doutrinas? Mas eu pergunto, esses sinais mudou a maneira das pessoas pensar? Continuam do mesmo jeito. Mombrana disse que ali na Índia, quando 3 dias antes do terremoto vir, os pássaros saem de dentro das fendas das rochas. O gado, porque as cercas ali é feita de pedras, eles saem de perto das pedras, eles vão para o meio do campo. E os seres humanos estão lá nos bares, bebendo, prostituindo, matando, mentindo. Os seres humanos inteligentes não percebem. Quando o tsunami veio e varreu e matou 200.000 pessoas, elefantes estouraram as correntes e fugiram. Animais fugiram e os homens não perceberam. E depois que o terremoto veio, o profeta disse, o que acontece? Passado o terremoto, os homens voltam para os bares beber, continua tudo do mesmo jeito. Você diz, isso é o mundo. Irmãos, nós estamos ouvindo a palavra para ela falar conosco. E eu estou me perguntando a mim, será que os sinais de Deus estão impactando as nossas vidas? Estão nos fazendo mais cristãos, mais determinados? Ou somente olhamos e dizemos, é isso aí, houve algo estranho. A ciência se multiplicará. Você vê isso diante de nós. Como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. E aí eu pergunto, como que era nos dias de Noé? Vocês lembram? Comiam, bebiam, casavam, construíam, davam-se em casamento. Era um tempo de fartura. Eu pergunto a vocês, você lembra de um tempo com maior fartura do que os dias de hoje? As pessoas acostumaram a reclamar, mas ninguém morre de fome. Construções para todos os lados. Comem, bebem, constroem, casam, dão-se em casamento. Tudo está diante de nossos olhos. Mas isso está causando impacto em nossas vidas? Na vida do mundo não está causando. Mas eu pergunto para nós. Quando a Bíblia diz, os dias de Sodoma, como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Como que foi nos dias de Sodoma? O pecado, a depravação moral, o homossexualismo, a imundícia, a lei protegendo aquele povo homossexual. De tal forma que não tinha polícia, não tinha ninguém para acudir Ló, quando aqueles homens queriam arrastar aqueles anjos que estavam na casa dele. Não havia polícia, ninguém, porque a lei os protegia. E nós vemos isso diante de nós. Nós passamos pela rua e vemos essas coisas, e as pessoas vão se acostumando, e nada vai causando impacto em suas vidas. Irmãos, é hora de nós beliscar as nossas consciências. Porque há muitos anos atrás, quem é mais velho, olhava para frente e dizia, quando essas coisas acontecerem, é a hora terá chegado, e agora as coisas acontecem, e as pessoas continuam do mesmo jeito, como se nada estivesse acontecendo. Parece que nada move os corações. Tão ocupados, tão envolvidos com as coisas. Três anjos visitou a terra nos dias de Sodoma. Um deles, o próprio Deus, veio e visitou
O tipo da noiva, da igreja espiritual, Abraão, revelou os segredos do coração de Sara. Vemos essas coisas diante de nós. 3 anjos de Deus visitaram a terra. Quando o próprio Deus, através da mensagem do nosso profeta, discernia os pensamentos e as intenções dos corações. E o que é aquilo? Sinal da sua vinda. Porque ele diz, quando essas coisas acontecerem, será o sinal da vinda. Não que fosse a vinda, mas o sinal da vinda. A Bíblia diz assim. Mas as pessoas olham e dizem, isso é? Como foi? E às vezes nós vamos nos enchendo a mente de conhecimento da palavra, e não causa o resultado que tem que causar. Oh, meu Deus, que Deus nos ajude nós a entender isso. A hora é tardia, o tempo, irmãos, está se esgotando. A contagem regressiva está chegando nos seus últimos. Vamos nos despertar, irmãos. Vamos ter nossos olhos fitos nas profecias, nos acontecimentos, na palavra, no momento que estamos vivendo. Vamos ver o que Deus espera de nós. Vamos ser perseverantes na luta pelo batismo do Espírito Santo. Mas tem uma coisa, irmãos. O profeta diz, nós não podemos ser perseverantes sem antes saber pelo que estamos lutando. Primeiro é necessário, irmão, ter consciência do que queremos, para depois ser perseverante. E nunca vamos ter consciência do que queremos se não olharmos para as profecias, se não vermos o mover de Deus, se não vermos o que Deus está cobrando de nossas vidas. Como disse o pastor Febrônio, nunca vamos colher aquilo que não plantamos. Mas o poder virá, o grande poder de arrebatamento, sim, virá sobre vidas que estão atentas, que têm plantado, que têm buscado, que têm se debruçado, que têm mergulhado mais a fundo na presença de Deus, que têm procurado se limpar de seus erros, estão buscando estar mais perto de Deus. Esses receberão esse tremendo impacto do Espírito Santo, de tal forma que os arrebatará da terra. Mas o que prova, irmãos, que nós temos consciência do que queremos e que somos perseverantes, é as nossas atitudes. Não é o blá blá blá, não é o que falamos, não é o que dizemos, mas é o que agimos no dia a dia. Em cada manhã, em cada nova semana, em cada mês que entra. Como você tem enfrentado? Isso prova se você realmente está olhando para as profecias, se você está caminhando junto delas, se você está conectado com a palavra de Deus ou não. Ou se somente é um espectador, ou tornou-se um crente tradicional da mensagem. Igreja, o tempo está à mão. É necessário nós mergulhar mais em Deus. É necessário nós colocar, cada um de nós, coloque você mesmo na cadeira do réu. Cobre de você. Pergunte para você, fulano, o que é que você tem feito com o que você tem aprendido? O que é, olha as tuas atitudes. Isso, pelo que você conhece, pelo tempo que você está na mensagem, há muito tempo você deveria ter parado com essas coisas. E analise e veja o que você precisa, e então você será perseverante. Fora disso, irmãos, será simplesmente bucha para a bomba atômica, que está aí, o mundo se preparando para a grande guerra. Mas haverá um povo que subirá. Haverá uma noiva que não vai se denominar. Haverá uma super raça que receberá aquele tremendo batismo do Espírito Santo. Um povo que ama a Deus. Um povo que vive uma vida quieta na presença de Deus. Pessoas que não se permitem serem enredadas com discussões ou com qualquer outra coisa. Mas o teu desejo, o teu sentimento, irmãos, é amar a Deus, é estar pronto, é estar conectado com Deus. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Sobre o solo musical, cada um nesse momento feche os seus olhos. Você ouviu a palavra de Deus? É o que Deus colocou em meu coração para trazer essa noite.
Eu gostaria de ter trazido isso de uma forma mais clara para nós, mas que o Espírito Santo possa vivificar isso, e que você olhe para dentro de você agora, olhe para esse universo que é a sua vida, e olhe para as suas atitudes, olhe como você tem sido, qual é a sua atitude concernente à palavra, e veja se a palavra tem funcionado em sua vida. Se não, irmãos, é hora de você clamar, entrar em desespero. Não é tempo para brincar mais. Senhor nosso Deus e precioso Pai, como somos gratos a Deus, quando sabemos que o Senhor não leva o homem a julgamento sem antes advertir. Tu não serias Deus se o Senhor trouxesse juízo sem antes trazer advertência, mas sempre o Senhor vem e adverte mais do que uma vez. É um Deus de misericórdia, é um Deus longânimo. Não permita, Senhor, que nós venha brincar com a sua longanimidade. Não permita, Senhor, que nós venha abusar da tua paciência, Pai. Mas eu peço humildemente a Ti nesta noite, o Senhor que conhece as profundezas dos corações, leva eles a refletir, leva cada um de nós a refletirmos, ó Deus, e colocar nossas vidas mais próximo de Ti, Pai. Permita, Senhor, que estejamos atentos às profecias, atento ao mover de Deus, atento ao andamento da obra, Pai. Eu sei que o velho faraó tem se ocupado, ó Deus, em dar trabalho, em ocupar as pessoas para que elas não tenham tempo de buscar ao Senhor, e muitos vão protelando e jogando para depois. Mas eu oro, Pai, que nesta noite cada um seja despertado, Senhor, para dar um basta nessas coisas, para dar um basta, Senhor, nessa vida social, que às vezes leva vidas sem compromisso com a palavra. Pai, que possamos entender que não estamos em um piquenique, mas que estamos em uma guerra, em uma batalha. Deus, ajuda cada coração esta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Como ministro da Tua palavra, Senhor, eu oro com todo o sentimento do meu coração. Faça com que essa palavra produza frutos. Faça com que haja, Senhor, novas atitudes, novos posicionamentos na vida da Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, pois eu coloco diante de Ti nossas vidas e a palavra que ouvimos. Em nome do Senhor Jesus lhe pedimos. Aleluia, Senhor.